tarde, estamos começando mais um TV Diagnóstico. Hoje recebemos duas visitas. A primeira é a fonoaudióloga Maria Ermelinda, que vai falar sobre a aplicabilidade da fonoaudiologia dentro do tratamento do transtorno de déficit de atenção. E a segunda entrevista de hoje é com o Mário Vasques, que vai nos falar um pouco, vai explicar um pouco o que está acontecendo com a Unimed Petrópolis, que desde o dia 10 a gente soube da notícia que a Unimed Petrópolis tem 30 dias para alienar sua cartela de clientes, que são mais de 46 mil clientes, e não podem mais vender produtos e planos de saúde. Bom, vamos começar agora então com a fonoaudióloga Maria Ermelinda. Você sabe o que é o transtorno de déficit de atenção? Bom, a infância é uma fase que as pessoas precisam ter muita atenção, né? Muito cuidado, porque é nessa fase que às vezes podem ter alguns distúrbios que vão acontecendo e se não forem tratados ou se não forem bem acompanhados, eles podem, com o decorrer do tempo, prejudicar muito a adolescência e também a fase adulta da vida. Agora nós recebemos a Maria Ermelinda, fonoaudióloga, e ela vai nos falar exatamente como é o tratamento na área dela, dentro desse problema que é o transtorno de déficit de atenção. Boa tarde, como vai? Tudo bem? Boa tarde, Luciana, é um prazer estar aqui. Bom, o prazer é nosso também recebê-la. Então, para começar, Maria Ermelinda, eu queria que você explicasse o que é o transtorno de déficit de atenção e como é o tratamento multidisciplinar no qual você está inserida como fonoaudióloga para esse distúrbio. O transtorno de déficit de atenção é uma alteração onde os sintomas principais é uma dificuldade de evoluir no seu ambiente escolar. A criança participa das aulas, das atividades, e normalmente não se desenvolve como é esperado. A partir daí, normalmente a escola encaminha para fazer uma avaliação multidisciplinar, que é o neurologista, que normalmente atende a criança, o fonoaudiólogo, que vai observar as alterações, principalmente na área escolar, e a psicóloga. Então, esse trio, ele é essencial para um diagnóstico ficar bem fechado. Os sintomas principais são, além da desatenção durante tarefas que necessitam dela, às vezes alguma hiperatividade ou instabilidade da criança, dificuldade de concentração e aí muitas quedas nas disciplinas onde a criança precisa ler. Então vem uma alteração de leitura, alteração de escrita, alteração para matemática. Mas por que matemática? Porque precisa ler para saber o que vai fazer. Então a leitura permeia todo o quadro. E isso é uma coisa muito importante da gente citar. O principal sintoma é uma dificuldade de leitura. Embora a maioria das pessoas perceba que a criança não responde bem os questionamentos. Não responde porque tem dificuldade de entender. Tem uma idade específica que começa a se perceber esses sinais ou a criança que tem esse TDAH, né, que é chamado transtorno de déficit de atenção, ela nasce com isso e aí vai piorando? Como funciona? Bem, o que acontece? Hoje já sabemos que o transtorno de déficit de atenção é causado por alterações químicas cerebrais. Como assim? É um diagnóstico neurológico. Se existe idade, existe uma idade onde é mais fácil ser percebido. Quando a criança faz o primeiro ano, a alfabetização, e não vai muito bem, faz o segundo, e logo começam a aparecer sintomas de desajuste escolar, é o momento onde as crianças normalmente são avaliadas. Mas se esse transtorno é mais forte, é facilmente perceptível a partir de 4 anos, quando a criança já precisa se dedicar de forma atentiva a várias funções dentro da escola e começa já a ter um desajuste. O grupo social onde está inserida, junto com o professor, começa a perceber que a criança não se ajusta bem a toda a rotina, a toda a organização que já é necessária nessa fase. E muitas crianças chegam para nós nesta etapa, muitas vezes com uma linguagem imatura ainda para a idade, com dificuldades em se organizar nas tarefas,
com mais instabilidade, mais agitação do que a maioria do grupo. E aí você vai juntando pequenas peças desse quebra-cabeça e observa que a dificuldade está muito além do que aquilo que aparece. Pode já ser um transtorno de déficit de atenção ou outros transtornos que também podem permear essa idade. Pela sua experiência num trabalho de equipe multidisciplinar, quais são os tratamentos específicos para essa criança e qual o tratamento específico da sua função como fonoaudióloga nesse transtorno? Tá. O que a fonoaudiologia faz de imediato? Ela faz uma avaliação da linguagem dessa criança, do aspecto cognitivo, como que ela desenvolve os seus processos cognitivos, da organização para as tarefas, da aptidão para as tarefas. E a partir daí, o que a gente faz? No primeiro momento é feito um diagnóstico, confirmado esse diagnóstico com o restante da equipe, a gente faz uma entrevista de devolutiva para os pais, que é essencial que eles percebam que aquela dificuldade que a criança apresenta, que se confunde com uma preguiça, meu filho não vai bem na escola porque é preguiçoso, ele não senta para fazer o dever porque ele é preguiçoso. Então essas crianças têm um rótulo muito forte de que são crianças acomodadas e preguiçosas. Não, elas não conseguem. Então a primeira coisa é desmistificar isso. O que é preguiça, o que não é preguiça? O que é preciso que a família pense a respeito, como organizar as tarefas escolares, como organizar o ambiente para que essa criança possa se concentrar melhor, qual tipo de jogos que são interessantes para essa criança se desenvolver. Então muitos pais me pedem às vezes até orientação para o presente que vai dar no aniversário. Dou um joguinho assim, dou um joguinho assado, o que é melhor? E o nosso trabalho em termos da fonoaudiologia basicamente vai tentar ajudar essa criança a superar as dificuldades, as lacunas que ficam ao longo do aprendizado. Ela não faz um probleminha matemático, mas ela está errando no cálculo, porque ela não conseguiu organizar como funciona o processo, aprender esse processo quando lhe foi dado. Porque a atenção da criança, ela ora foca, ora não foca. Ora foca, ora não foca. Se está sendo ministrado a ela uma aula de um assunto importante e ela perde o foco aleatoriamente, ela perde também esse conteúdo. E aí ela não avança. Normalmente essas crianças são facilitadas quando você faz as avaliações dela num contexto um pouco diferenciado, ou seja, você conversando com a criança, ela consegue te mostrar que sabe, que consegue fazer, ela apresenta produtividade. Por quê? Porque existe alguém como um fio invisível puxando a cordinha. Então, é esse desenvolvimento que o fonoaudiólogo faz, ele puxa a cordinha e a criança vai evoluindo. Normalmente a gente trabalha diretamente com a área de escrita e de leitura, tá? Para que facilite e consiga amadurecer os processos. De leitura, de compreensão, de leitura, de vocabulário, aumento dessa linguagem. Todos os processos que envolvem a linguagem é o que o fonoaudiólogo vai fazer. E esse tratamento faz com que aquela criança ela se desenvolva a ponto de ter uma atenção regular, como os coleguinhas, de repente, ou ela, uma vez que ela tem um TDAH, ela vai ter sempre que manter aquilo sob controle e vai precisar canalizar aquele excesso de energia ou enfim, aquela atenção irregular de uma outra forma. Olha só, normalmente quem tem TDAH será sempre um portador do mesmo, embora em graus diferentes, porque a maturidade e o tratamento vai fazer com que a criança, na idade mais adulta, vá conseguindo conviver melhor com essa dificuldade de atenção, tá? Se o TDAH está num grau onde prejudica muito a criança, normalmente o médico opta junto, em conversa com a equipe, por uma medicação que vai auxiliar. Essa medicação ajuda a criança a se concentrar, a diminuir a sua hiperatividade e, portanto, ela evolui melhor. Mas também não é uma medicação para a vida inteira. É algo que, ao longo do processo, vai sendo retirado.
porque é como você aprender a conviver com uma peculiaridade sua. Então, a maturidade traz essa convivência. Então, você será um adulto com TDAH, mas que conhece seus limites, conhece a forma como você funciona. Um exemplo interessante, quando você tem um trabalho para fazer, tem pessoas que com muita antecedência se preocupam, organizam e é pronto ao trabalho. E tem aquela pessoa que sabe que precisa fazer, pesquisa, pensa, repensa, imagina, mas só vai realizar em cima do prazo. São características pessoais. A pessoa portadora desse transtorno tende a ser a pessoa que realiza em cima do prazo. E muitas vezes tem perda por isso. Não dá mais tempo de fazer melhor. Tá? Mas isso é uma espécie de estímulo. Porque, por algum motivo ele tem um estímulo em cima da falta de tempo? Ou algum motivo especial para que tenha essa questão da falta de prazo? Dificuldade de se concentrar. Então, pegar para fazer é muito difícil. Então, eu sempre tenho subterfúgios, até que não tem jeito, agora eu tenho que fazer. E isso acontece nas tarefas escolares. Tem que fazer o dever. Já vou, mãe. Tem que fazer o dever. Já vou, mãe. Tem que fazer o dever. Aí, de repente, a mãe chega, se estressa e vai fazer agora. Aí senta, aí começa a fazer, aí começa a se distrair com lápis. Aí começa a fazer, volta para o dever e aí começa a brincar com alguma coisa. Qualquer estímulo que esteja na mesa faz com que ele fuja da sua concentração, tá? Então é até interessante que você crie um ambiente para essa criança fazer o dever, busque dentro do horário livre para fazer o dever. Qual é a melhor hora? Então são coisas que a gente vai estudando junto com a criança e com a família e vai organizando. E cada caso é um caso? Sempre. Isso via de regra. Cada criança vai reagir de uma maneira, tá? E cada criança tem que... E você tem que estruturar cada caso dentro da situação familiar. Muitas vezes é importante que a mãe faça o dever com a criança porque ela é mais tranquila, ela fica do lado, acompanha. Mas a mãe trabalha fora. Então ela tem que estruturar um horário onde dê para acontecer as coisas. No geral, quais as dicas que você dá para o pai e para a mãe que tem um filho portador de TDAH? Primeira coisa, nunca olhe para ele como um preguiçoso. Isso é essencial. É até uma falta assim, de carinho achar que o nosso filho não tem atenção porque ele não quer. Desde o momento que houve um diagnóstico, fica claro que essa criança tem uma alteração química de elementos, de substâncias cerebrais e que faz com que ele perca a atenção com facilidade. Então, a primeira coisa, dar o conforto a isso. Então, se a criança vai fazer o dever, sente perto. Você não tem que fazer o dever junto, mas é importante que ele saiba que ali, você está ali do lado dele, para o que der e vier. E aí você pode começar a sinalizar. Você vê que ele distraiu, você está em qual questão, meu filho? Então você traz ele de volta de uma maneira tranquila, não através de uma cobrança. Você já fez o dever? Não é assim. Você está em qual questão? Ah, estou na segunda. Tudo bem. Daqui a pouco você continua lendo o seu livro. Fica ali do lado, lendo uma revista, fazendo alguma coisa. Procure não ter TV ligada perto ao mesmo tempo. Ele precisa focar a atenção. Então, qualquer estímulo em torno vai fazer com que ele desligue. Então, é interessante que a gente também desligue um pouco o ambiente para que ele possa focar. Converse sobre o assunto da tarefa, para que ele perceba que aquilo é muito mais do que a responsabilidade de apenas dar respostas para o assunto. Mas aquilo faz parte do viver. Então, na matemática, você pode utilizar coisas do ambiente para mostrar que a matemática existe no ambiente. Se é um assunto de história, peça para ele ler um parágrafo. A leitura dele normalmente é muito difícil. Então, ele lê sem pontuação, tende a não interpretar bem. Peça que ele leia um parágrafo lento, você lê o próximo para ele. Ele lê outro parágrafo, você lê o próximo para ele. Então, ele começa a perceber sobre o que está sendo falado. Ajude-o a elencar os elementos do texto.
para que ele se preocupe mais com aqueles assuntos. E aí isso vai dando a ele um pouco mais de conhecimento. Com o tempo, com o processo acontecendo, a criança se acostuma àquele ambiente de fazer a tarefa, aquela organização. E isso começa a facilitar o processo até que ele vá ficando independente. É como voltar atrás um pouquinho. Quando o teu filho é pequenininho, você senta do ladinho, você ajuda na mãozinha, você apaga para ele. Nesse momento talvez não precise disso, mas precisa de estar perto. E isso é essencial. Outra coisa muito importante é mostrar para a criança que ela não tem que ser o melhor da turma. Isso não é essencial. É essencial que ele compreenda, que ele aprenda, porque aquilo vai ser bom para a vida dele no final. Não para ele ser o melhor naquele momento. O que mais que eu posso dizer? Você estava falando ainda agora que as pessoas te perguntam, os pais perguntam quais os brinquedos que eles devem dar para essas crianças. Quais brinquedos você poderia sugerir, assim? Hoje em dia nós vivemos uma era dos joguinhos eletrônicos, tá? E a criança se perde no joguinho e fica horas e horas e horas e horas. E muitas vezes os pais têm dificuldade de tirar a criança fora do joguinho para fazer uma outra tarefa e às vezes vai até de má vontade. Se esqueceu de brincar. Nós esquecemos de brincar com as crianças hoje. A maioria das crianças brincam sozinhas dentro das suas casas, seja no computador, seja no videogame, seja vendo filme, vendo televisão ou sozinho. O retorno dos jogos onde se convive com outras pessoas é essencial. Então, quando você pega um jogo tipo Perfil, acho que as pessoas devem conhecer o jogo, onde você tem que descobrir qual é o objeto, ou o lugar, ou a situação, através de pistas. E nós temos 20 pistas em cada cartela. Então, à medida em que você dá uma pista, a criança tem que viajar por toda uma linguagem para chegar a algo que se aproxime. E ela vai experimentando. Então, é um jogo onde você precisa pelo menos do outro. Nós somos seres, quer dizer, eu não sou psicóloga, mas nós nascemos para a convivência. Nós não nascemos para o isolamento. Então, na medida em que você convive, você tem um ganho muito maior do que você apenas estar tentando ser o melhor, aquele que passa de fase em menos minutos, ou que mata mais bonequinhos que aparecem, ou que luta melhor. Porque a maioria dos jogos de videogame acabam abordando uma situação onde você compete com você mesmo. E aí acaba não acrescentando nada àquela situação do portador de TDAH. Para o portador de TDAH não acrescenta muita coisa mesmo não, tá? Tem alguma pesquisa relacionada a maior índice de portadores de TDAH, de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade hoje em dia, por conta do excesso de informação ou por algum outro motivo, ou não? Esse transtorno é um transtorno que sempre existiu, mas que agora, de repente, a medicina está dando um pouco mais de atenção. Sem dúvida, você está correta. Sempre existiram dificuldades de evolução nessa área escolar. Só que de 80 para cá, se começou um estudo um pouco mais elaborado, a partir de que muitas crianças apresentavam já distúrbios específicos e evoluíam com muita facilidade. E outras crianças não evoluíam. Então, houve uma época que, inclusive, se dava o diagnóstico de dislexia específica de evolução. Ou seja, a criança deve ter uma dislexia que impede que ela vá adiante. De 80 para cá começaram estudos na área de neurolinguística, né? Neurociência, e aí chegou-se à conclusão de que haviam outras coisas associadas. Então, hoje a gente já tem diagnósticos específicos para dislexia, para desortografia, para disgrafia e transtorno de déficit de atenção só, ou com hiperatividade, ou os dois juntos, ou com comorbidades, ou seja, a criança apresenta o transtorno de déficit de atenção e ainda uma dislexia, que é outro transtorno neurológico diferenciado. Então, ela pode apresentar dois transtornos juntos,
tá? Ela pode apresentar o transtorno de déficit de atenção e ainda apresentar comorbidades na área psiquiátrica, que é um agente de maior dificuldade de trabalho. Então, muitas coisas acontecem, por isso é essencial que, se você tem dúvida da evolução do teu filho, procure profissionais que possam estar te dando esse suporte. Esses profissionais habitualmente são o fonoaudiólogo, o psicólogo e o neurologista, neuropediatra em especial, que vai poder fazer uma avaliação detalhada. Bom, eu vou pedir um momentinho aqui para você, porque a gente vai para o intervalo comercial, mas depois do intervalo comercial, eu quero saber um pouco mais com relação a essa semelhança entre o transtorno de déficit de atenção e a dislexia. E também eu queria saber de você o seguinte, porque na verdade, como as pesquisas com relação a esse problema começaram ou avançaram a partir dos anos 80, tem uma série de crianças aí dos anos 70 que não tiveram acompanhamento. Como são esses adultos hoje em dia e o que eles podem fazer para ter um rendimento maior, um rendimento melhor? Mas daqui a pouquinho você explica para a gente. A gente vai para o intervalo comercial e volta já já com TV Diagnóstico. Então, voltamos com a TV Diagnóstico. Hoje recebemos a fonoaudióloga Maria Ermelinda. Ela está falando sobre o tratamento multidisciplinar, especificamente sobre a área dela dentro deste tratamento multidisciplinar, na área de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ela estava falando para a gente que o transtorno, às vezes, esse transtorno ele pode ser confundido com a dislexia. Aí eu queria saber de você, como uma pessoa que está em casa, o pai, eu acho que na verdade ele tem que levar para o profissional, como você mesma falou, né? Mas como ele pode perceber se o filho está com algo, está com transtorno de déficit de atenção ou dislexia? Ou se isso se confunde muito e só um profissional mesmo que pode detectar? Para você separar os dois diagnósticos, realmente só um profissional. Porque eles vão envolver características muito próximas. Os dois envolvem alterações de leitura, os dois vão envolver alterações na escrita. Se não houver hiperatividade, então, nenhuma hiperatividade, os dois vão parecer a mesma coisa. Então, o que muda? Muda a forma como você trata essa criança, como você vai exercer a terapia depois. Então, para isso é preciso diagnóstico, e só o profissional que vai fazer. Não tem como os pais determinarem entre a dislexia e o transtorno de déficit de atenção. Eles podem perceber que, poxa, meu filho não lê bem, ele lê e não entende, ele não gosta de ler, ele desiste rapidamente. Ele não vai bem na escola porque nas provas ele tem um baixo rendimento, ele estuda e na hora que vai fazer a prova não alcança o índice esperado. Isso o pai percebe. E a escola normalmente vai notificando os pais, numa reunião seu filho não vai muito bem. A própria escola hoje em dia já faz o pedido para avaliação fonoaudiológica, ou psicológica, ou neurológica. As escolas hoje são mais bem preparadas com relação a isso. Bem preparadas com relação a isso. Eles conseguem detectar uma necessidade de uma avaliação profissional com relação a um distúrbio de atenção. Normalmente a escola sinaliza, por quê? Porque a criança está deslocada dentro do grupo. Ou ela está muito atrasada, ou ela está criando uma agitação, uma alteração de comportamental dentro do ambiente. Não é que a criança tenha uma alteração de comportamento de aspecto psiquiátrico, mas o comportamento dela não funciona como as outras crianças. Então ela não dá atenção, ela deixa cair tudo no chão, ela pede para sair da sala inúmeras vezes. Então começa a ser muito característico o comportamento daquele indivíduo. E aí eles pedem avaliação psicológica, que normalmente é a primeira que é pedida, e a partir daí o próprio psicólogo já sinaliza, bom, tem outras alterações, vamos fazer o fechamento do quadro. Como você havia falado no bloco anterior, esse transtorno de déficit de atenção é um distúrbio onde as pesquisas elas tiveram um avanço mais nos anos 80, né? Então, quer dizer, tem aí uma criançada dos anos 70 que não teve acompanhamento nenhum, que hoje são adultos com esse déficit. E como são esses adultos hoje? Eles têm baixo rendimento, eles têm dificuldade de se enquadrar no mercado de trabalho.
E o que eles podem fazer, caso eles percebam que, na verdade, eles se encaixam nessas crianças dos anos 70 aí que não tiveram acompanhamento? Bem, nós vamos cruzar no nosso dia a dia com muitas pessoas que nós percebemos que têm déficit de atenção e hiperatividade. São pessoas que têm dificuldade em se focar num determinado trabalho. Então, muitas vezes são pessoas que pulam de emprego para outro emprego, porque elas não conseguem realizar por muito tempo a mesma função bem feita. Uma hora faz bem, outra hora não faz bem, e são instáveis, são muito instáveis. Então, existe no mercado de trabalho pessoas assim. São pessoas que estão sempre buscando uma nova forma de trabalho. Eu hoje sou isso, amanhã eu faço aquilo. Eu não me mantenho na minha profissão durante um tempo e evoluo dentro dessa profissão. Tem uma certa desmotivação, né? Exatamente. A sensação que dá é isso. Tá? São pessoas extremamente desorganizadas nos seus compromissos, então tendem a chegar atrasados, podem até esquecer um compromisso, porque tem uma dificuldade organizacional muito grande. Isso a gente também pode perceber. Tem dentro de empresas, as pessoas recebem até apelidos pelas suas características. E o atrasadinho ainda não chegou, né? O dia que chega na hora até é estranho. Como essas pessoas podem melhorar? Aí você me faz uma pergunta bastante difícil. Por quê? Temos condições de trabalhar esse cognitivo melhor? Existe. Existem condições de tentar melhorar essa leitura, que normalmente são pessoas que evitam qualquer tipo de desenvolvimento que dependa de leitura, são pessoas que não gostam de ler, que não gostam de fazer cursos que dependam de uma apostila, de você fazer exercícios depois. Existe forma de exercitar, sim, e ainda é o fonoaudiólogo que vai ajudar a trabalhar. Existem coisas no mercado que te facilitam, então passatempos que dependam de lógica, que dependam de constância, de percepção, palavras cruzadas. Você constantemente tem que ler, tem que raciocinar para poder responder. São coisas que vão ajudá-lo, tá? Mas existem outros trabalhos a serem feitos. E muitos adultos buscam o médico até no sentido de receber a medicação para que possam se organizar melhor. E a medicação que é usada com criança pode ser usada com adultos também. Não quer dizer que isso não exista. De acordo com o quadro, o médico vai determinar se há necessidade, se pode, se não pode ser medicado. Ainda tem solução. Ainda tem solução, né? Ainda tem solução. Uma esperança. Então a pessoa tem que procurar aí um neurologista para que esse neurologista possa diagnosticar e também passar para outros profissionais como o fonoaudiólogo e psicólogo fazerem um acompanhamento preciso ali daquela situação, né? Sem dúvida. Além da dislexia e do TDAH, dos transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Além dessas duas funções, desses dois distúrbios, quais outros transtornos os pais devem ficar atentos, porque a criança pode ter no seu desenvolvimento? Você está falando de baixa faixa etária, isso, né? É. Tá. Se o teu filho está falando complicado demais, vale a pena conversar com o fonoaudiólogo. Muitas vezes a pessoa acha que a criança pode... é pequenininha, então está falando errado. Depende do falar errado. Falar errado, trocar uma letrinha por outra, ela vai evoluir e pode melhorar. Mas é muito comum as pessoas esperarem até a hora da leitura escrita. Ou seja, 5 anos, 6 anos, ano que vem vai fazer o primeiro ano, eu preciso me preocupar. E às vezes o transtorno é grande, são muitas substituições e a criança já teve perda de linguagem por isso, tá? Perda de linguagem por quê? Se eu escuto uma palavra tipo bola e eu falo pola, vai ser muito mais difícil para mim associar de forma linguística essa palavra dentro de um contexto. Então não é uma substituição simplória como um R por L, o cebolinha. O cebolinha é uma coisa que as pessoas estão muito alertas, por causa do Maurício de Souza, ótimo,
mas chegam na idade normalmente de 5 anos para você cuidar disso. Fácil, tranquilamente, isso é resolvido. Mas e uma criança que troca P por B, T por D, F por V falando? São muitas coisas que envolvem depois a mesma substituição no processo de leitura. E aí a criança tem pouco tempo para correr atrás desse prejuízo. Então, a criança que erra muito quando fala em torno de 3 anos, deve ser avaliada, não esperar até os 5. Tem crianças que ficam muito sós, conversam muito pouco, porque hoje os pais trabalham, a maioria, e normalmente tem uma pessoa que cuida da casa, cuida da criança, mas essa pessoa se ocupa de cuidar desse ambiente da criança estar em segurança. Então ela está em segurança na frente de uma televisão, ou ela está em segurança no quarto dela com as suas bonecas, e ela acaba falando muito pouco. Então ela exercita pouco a linguagem. Essa criança vai ter mais dificuldades de repente para poder se comunicar bem. Se essa criança não fala bem ainda, vale a pena uma avaliação fonoaudiológica. O próprio transtorno do déficit de atenção, ele pode ser percebido quando a criança ainda é menor. A criança está no jardim de infância e já não se enquadra muito bem dentro do ambiente. Os professores normalmente acham que é pequenininho, mas essa criança já não responde objetivamente ao que o professor pede. Você fala assim, pega aquele puff verde que está ali. E a criança entrega o que está na mão. Aí você pensa, não ouviu direito? Ouviu, só que ela está com a atenção voltada para outra coisa. Ela não decodificou a mensagem para então poder responder. Quando a criança é hiperativa, normalmente na baixa idade a gente já percebe. A criança que não para quieta, que tudo ela mexe, é aquela criança que a mãe não gosta de levar numa loja, não gosta de levar no supermercado, ela toca em tudo. Porque ela é assim meio furacão. Ela tem que mexer, ela mexe em tudo e ela sai daqui, a mãe está vendo uma coisa, ela já está em outro lugar. Então é uma criança mais agitada. Então esses casos valem a pena serem vistos com maior precocidade. Por quê? Tem como você já ir trabalhando a diminuição dessa atividade em função de uma concentração, em função de uma efetivação dessa atividade. Eu sou hiperativa porque eu não sei o que eu estou fazendo, mas se eu crio uma atividade para eu descarregar essa hiperatividade, eu tendo a tornar essa criança menos hiperativa. Canalizar, não é? Canalizar. E na nossa prática diária, a gente percebe que quando uma criança chega mais cedo, a gente tem todo um outro trabalho que pode ser feito de maneira lúdica e que vai ajudar a criança na hora que ela for alfabetizar. Então, tem muitos pais que dizem assim, puxa, mas como é que ela fica quieta aqui com você? E em casa eu não consigo. Porque ali tem um motivo, existe uma canalização, uma concentração. E às vezes os próprios professores referem uma melhoria da criança, começa a ficar mais centrada, começa a ficar na rodinha da historinha, começa a ter interesse pela historinha que ouviu e querer ser o narrador, o novo narrador da história. Além da orientação familiar, que eu acho que é um ponto muito importante. A família receber uma devolutiva é muito importante. É importante também, é isso que você está falando, né? É importante a família também receber com carinho aquela questão da criança. Não é rechaçar ou enfatizar negativamente algo que a criança tenha, acaba piorando mesmo o quadro da criança. E a avaliação precoce é sempre muito mais positiva, né? Como você falou. Sem dúvida. É um ganho. É sempre um ganho. Bom, a gente vai resumir, a gente já está finalizando aqui a nossa entrevista. Bom, para finalizar, eu queria te perguntar o seguinte, com relação às pessoas que não têm muitos recursos, né? Porque esses tratamentos são tratamentos, não que sejam tratamentos caros, mas às vezes o pai já tem outros filhos, enfim, são longos. Há no sistema público de saúde, há uma forma das pessoas conseguirem buscar um tratamento para esses transtornos de desenvolvimento, ou isso apenas no particular, enfim, por exemplo, aqui em Petrópolis?
O sistema público também oferece a fonoaudiologia, também oferece a psicologia, vários postos de saúde possuem profissionais, todos eles estão qualificados a esse trabalho. O dificultor é que você tem um grupo grande necessitando e um grupo pequeno atendendo. Então isso gera muitas vezes a dificuldade do acesso. Eu não tenho assim consciência nem números para poder te dar a respeito de quanto tempo uma pessoa espera por esse tratamento no sistema público, mas que ele existe, existe. Não na medida em que deveria. Acho que nós precisaríamos ter um número muito maior de fonoaudiólogos trabalhando nos postos de saúde, e esse número é muito reduzido, com carga horária também bastante reduzida. Fora isso, hoje a fonoaudiologia é oferecida, a fonoaudiologia e a psicologia é oferecida através dos planos de saúde, que antes não eram também. Tem o quê? Uns 4 anos mais ou menos, acho que 4 ou 5 anos que passou a ser oferecida pelos planos de saúde, antes só particular. Mas como você mesmo disse, é um tratamento longo, além do difícil acesso, mesmo nos profissionais que atendem plano de saúde, existe uma incompatibilidade entre espaço físico e quantidade de clientes. Então, muitas vezes eu tenho que dizer que eu não tenho horário, porque não tenho horário que aquela criança pode se encaixar. Uma criança que estuda na parte da tarde só pode fazer esse tratamento ou de manhã ou depois das 5h30 da tarde, 6 horas. Então, às vezes você não tem, porque entra no seu horário X pessoas e você só coloca outro quando um desses X pode sair. Então, também tem esse dificultor, porque é um tratamento longo. Um tratamento de TDAH normalmente é 1 ano, 1 ano e meio. São quantas vezes por semana? Depende da situação. Eu normalmente atendo 1 vez por semana, a não ser em casos mais sérios eu atendo 2 vezes por semana, porque a criança também fica muito desgastada. Então não adianta você colocar uma quantidade de sessões muito grande, porque vai acabar não funcionando, você precisa que ela amadureça. Então, o que é trabalhado em terapia tem que ser amadurecido por uns 2, 3 dias. Então, se é uma situação que dá para você manter 1 vez por semana, você torna isso muito melhor na medida em que dá para encaixar dentro do espaço físico familiar, dentro da agenda que essa criança já possui, porque normalmente faz atividade física, faz a escola, faz terapia fonoaudiológica, faz terapia psicológica, é uma agenda, né? Então você consegue conviver de uma maneira melhor e chega a um fruto. Só os casos mais severos que normalmente precisam de uma intervenção mais constante. E as crianças que têm comorbidades, como eu havia dito, quando você esbarra nas situações onde a criança também apresenta outros diagnósticos psicológicos que precisam de um atendimento mais de perto, esbarram no aspecto psiquiátrico, tem transtorno opositivo desafiador, é uma criança mais difícil de você trabalhar, ou transtorno obsessivo compulsivo, que já aparece muitas vezes em crianças pequenas, não precisa ser adulto para ser possuidor disso, né? Então são situações onde você precisa estar mais vezes com a criança, porque é muito mais difícil avançar. Então a chance de você avançar com mais presença é maior. Ok. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no TV Diagnóstico. Eu falei com a fonoaudióloga Maria Ermelinda. Ela explicou um pouco sobre o tratamento fonoaudiológico dentro do quadro do distúrbio de déficit de atenção e hiperatividade dentro da área dela, e falou um pouquinho sobre esse trabalho multidisciplinar que esse tratamento, esse transtorno, ele exige, não é? Quem quiser saber mais informações sobre esse transtorno ou sobre o tratamento, pode ligar para você. Pode. Em qual número? 2237-1939, é o telefone do meu consultório. 2237-1939. 1939. Eu gostaria de agradecer a sua presença mais uma vez.